Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir este vídeo. Tudo isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar com a palavra de Deus para mais pessoas. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Há 2 dias atrás, Jesus falou aos discípulos e a uma multidão, falou sobre a parábola do semeador. E agora, neste Santo Evangelho, Jesus fala aos discípulos, ele explica a parábola do semeador. Aquele semeador que saiu a semear, a lançar as sementes. E ele vai falando, que algumas caíram em terreno e que caíram à beira do caminho, vieram ali os pássaros e levaram embora o que foi semeado. Ele vai falando, aquele que caiu em terreno pedregoso, o que caiu no meio dos espinhos e aquele que caiu em terra boa. E nós já refletimos um pouco sobre esse evangelho há 2 dias atrás, mas é importante lembrar que a palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda. Mas o que muda é a disposição do nosso coração, ou seja, o terreno em que essa semente da fé, semente da palavra é lançada. Por isso devemos sempre rezar e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que vá moldando o nosso coração, que vá preparando o terreno da nossa alma, do nosso interior, para melhor acolher, compreender e criar raízes nessas palavras que edificam, que fazem com que a gente cresça no amor, na fé e com esse desejo de estar cada vez unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, a cada vez mais unidos a Jesus. Então Jesus explica aqui a parábola do semeador, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende. Muitas pessoas, aliás, ouvem a palavra, mas não compreendem. Isso não é para mim, essa palavra aí é coisa antiga, ela não fala ao meu coração hoje.
A palavra de Deus é sempre atual, é sempre uma boa nova, uma boa notícia que transforma o nosso coração. Só se a pessoa ler essa palavra, ouvir a palavra e achar que não é com ela, isso daí não é comigo, isso daí foi lá atrás, hoje em dia já é diferente, a igreja que tinha que mudar, eles são muito retrógrados, são muito conservadores, a igreja tinha que mudar muita coisa a partir da realidade de hoje. Olha só o grande erro. Não é a igreja que tem que se adaptar a gente, não. É nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus e mudar, preparar esse terreno do nosso coração, senão acontece isso que diz aqui na parábola do semeador. Se você não compreende a palavra, esquece a palavra, né? Não acolhe, o que acontece? Vem o maligno e rouba essa palavra que foi semeada aí no seu coração. Este é o que acontece com aquela semente que foi semeada à beira do caminho. Essa é uma opção, né? Nós temos aqui que acontecem 4 coisas. Essa é a primeira. A segunda coisa que acontece é a semente que caiu em terreno pedregoso. E aí Jesus explica, é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. A palavra de Deus nos traz uma grande alegria, nós devemos acolhê-la também com uma grande alegria, mas não deve ser uma alegria passageira. Fala aqui o Evangelho, mas ele não tem raiz em si mesmo. Palavra de Deus a cada dia, por isso que nós temos que meditar todos os dias a palavra de Deus, porque é desta maneira que ela vai criando raízes em nós, ela vai adentrando ao nosso coração e vai nos moldando. Porque se não for desta maneira, a palavra de Deus não cria raiz e quando chega alguma dificuldade, quando chega um sofrimento, uma cruz, ou se acontece alguma perseguição por causa da palavra, a pessoa desiste logo. É aquela pessoa que construiu a casa sobre areia, vem as enchentes, vêm os ventos e derrubam a casa, porque ela não foi construída sobre a rocha firme, não criou raízes. E aí, a primeira dificuldade, a casa desmorona, não é? Então, mediante as dificuldades, se estivermos enraizados em Cristo, na nossa fé, nós não vamos desistir. E como a gente vê isso, né? Quantas pessoas que, na primeira dificuldade, já vão procurando outras religiões, vão procurando outras igrejas. Aqui Jesus não está me escutando, eu estou vivendo essa cruz, essa dificuldade, não consigo sair dela. E aí as pessoas vão por aí, né? Vão buscar até cartomantes, vão se perdendo pelo caminho. Jesus já alerta aqui, se não tem raiz em si mesmo, quando chega o sofrimento, ele desiste logo. O terceiro caminho é a semente que caiu no meio dos espinhos. O que é que Jesus explica? É aquele que ouve a palavra, mas a pessoa tem tantas preocupações, né? As preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, começa a se apegar aos bens materiais. É como que o espinho que sufocam a palavra e a pessoa não dá fruto. Ela ouve a palavra, mas ela está preocupada com tantas outras coisas, não permite que a palavra vá fazendo ela mudar, a pensar de uma maneira diferente, a fazer um exame de consciência e começar a enxergar onde eu posso ser melhor, onde eu posso mudar, e se está difícil mudar, rezar e pedir o auxílio de Deus, de Nossa Senhora, de São José, dos santos e santas, dos anjos, para que a gente vá se moldando a palavra de Deus. Aí essa pessoa ela vai se ocupando com outras coisas. Pode ser até coisas importantes, coisas que não são ruins. Ela vai se ocupando com o trabalho, com a família e vai se esquecendo da palavra de Deus. É importante o trabalho, é importante a família, mas acima de tudo nós temos que estar enraizados em Deus, buscar a palavra de Deus e, a partir daí, olhar com outros olhos para o trabalho, para a família, para o mundo à nossa volta.
até mesmo para a riqueza, para os bens materiais. Eles fazem parte da nossa vida, mas nós não temos que nos apegar a eles, eles não são o fim último. Os bens materiais, né, nós precisamos, né, de roupa, precisamos muitas vezes de um computador para trabalhar, precisamos, né, de tantas outras coisas em casa, mas isso não pode nos consumir, a gente não pode viver em função disso e querer mais e mais e ficar num vício, em algo que a gente está se apegando a algo ruim. Não, a gente tem que entender que isso faz parte da nossa vida, que não é ruim comprar as coisas, mas nós temos que colocar tudo no devido lugar. E o quarto caminho é a semente que caiu em boa terra. E o que é essa boa terra? É aquele que ouve a palavra e a compreende. Nós temos que refletir, meditar a palavra de Deus e ficar ali, né, com essa palavra ao longo do nosso dia, refletindo, pensando, compreendendo, percebendo que Jesus fala ao nosso coração, vai nos instruindo dentro da sua realidade, aí no seu trabalho. Jesus fala do perdão no Evangelho. Será que eu estou perdoando a minha família? Será que eu estou perdoando uma pessoa que trabalha comigo? Será que eu estou maldizendo esta pessoa, desejando coisas ruins para os outros? Será que eu estou espalhando fofoca, falando mal dos outros? A palavra de Deus fala a nossa realidade. Se a gente não coloca essa palavra de Deus dentro da nossa realidade e buscar mudar aquilo que está à nossa volta, no nosso trabalho, isso não importa. Você pode ser padre, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser um comerciante, você pode ser um faxineiro, um lixeiro, né? Todas as realidades, a palavra de Deus fala ao nosso coração e a partir daí a gente tem que colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. E aí a consequência é o fruto da eternidade, o fruto do amor de Deus, que um dá 100, outro 60, outro 30, frutos que a partir da nossa disponibilidade, a partir quando estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus, a compreender e a praticá-la no nosso dia a dia, o fruto é a consequência. É a consequência não por mérito nosso, mas pela graça de Deus e através do nosso sim, um sim que é renovado a cada dia. Veja só, exemplo de Maria, a exemplo de Nossa Senhora, que disse seu sim ao anjo Gabriel, dizendo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Esse sim de Maria foi renovado a cada dia de sua vida, o seu sim aos planos de Deus. Quando você disse sim no seu batismo, quando você disse sim num encontro de jovens, quando você disse sim num retiro, numa pregação bonita que te tocou, te emocionou. Esse sim tem que ser repetido e renovado a cada dia, se colocando na presença de Deus e permitindo que Ele haja, que Deus haja através desse seu sim, dessa sua disponibilidade. E você gostou aqui deste vídeo? Se você curtiu, deixe um joinha, um like no YouTube, o seu comentário, os seus pedidos de oração, para rezarmos por você, pela sua família, por todas as suas intenções. Obrigado pela sua companhia neste vídeo e que Deus abençoe muito a sua vida. Para se inscrever no canal, basta clicar no logo que aparece aqui na tela e do outro lado uma sugestão para você acompanhar um outro vídeo do canal. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!